Muito boa tarde a todas e a todos. Sim, estava a ver se havia todos, a par dos todos. Vamos, depois da audição de hoje de manhã, vamos prosseguir com a nossa série de audições que estão marcadas para hoje. Temos hoje, durante o dia, temos 5 audições, doutor. Exatamente. Bom, desta feita temos o Sr. Presidente do Conselho Internacional de Museus da Europa, o Dr. Luís Raposo, a quem agradeço em nome da Comissão a sua presença e a disponibilidade para estar aqui presente connosco. Esta audição resulta de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, relativamente, aliás, na sequência da nomeação anunciada no dia 13 de fevereiro pelo Ministério da Cultura de Bernardo Alabassa para Diretor-Geral do Património Cultural. A grelha que vamos seguir é uma grelha simples, simplificada, em que apenas temos uma ronda e em que o grupo parlamentar requerente, neste caso o PSD, tem 5 minutos, depois o Soutor terá outros 5 minutos, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos e o Soutor tem outros 5 minutos na sequência para responder e depois no final o grupo parlamentar requerente tem 2 minutos para rematar e o Soutor também terá os mesmos 2 minutos. Existe aqui o princípio da equidade, o tempo que existe para fazer perguntas é o tempo que existe para dar respostas. Vou dar de imediato a palavra à senhora deputada Filipa Roseta, em nome do grupo parlamentar requerente, usar a palavra. Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento logo para começar aqui o Sr. Presidente do Conselho Internacional dos Museus da Europa, o Dr. Luís Raposo, agradeço a disponibilidade para vir cá. Portanto, como a Sra. Presidente explicou, isto de facto prende-se com a recente nomeação de Bernardo Alabassa para Diretor-Geral do Património Cultural. Esta nomeação gerou várias críticas por parte do setor. Portanto, e a nossa preocupação foi, no fundo, chamar cá as personalidades do setor para tentar perceber o que é que motivou estas críticas. É só esta a nossa... Portanto, nós queremos entender esta reação, porque é que críticas na linha de... Vou adiar algumas citações, como ainda estou em estado de choque, considero que é algo que jamais poderia acontecer por qualquer governo que fosse. É uma situação inqualificável. Ou críticas como é um insulto. Portanto, são palavras muito fortes que foram ditas por parte de responsáveis do setor e nós, obviamente, perante pessoas responsáveis pelo setor estarem a fazer afirmações desta natureza, estávamos muito preocupados e gostávamos que vamos chamar uma série de pessoas para tentar perceber o que é que originou. Portanto, a pergunta é bastante simples para si, é o que é que levou a estes comentários, a esta apreciação. Sabemos que isto aqui se insere numa implementação do novo ciclo de políticas culturais, portanto, o que é que será este novo ciclo de políticas culturais? Mas eu diria que para si a pergunta é bastante simples e direta. O que é que motivou esta reação da parte do setor, na sua opinião, enquanto Presidente do Conselho Internacional dos Museus da Europa? Muito obrigada, Sra. Deputada. O Doutor tem a palavra para, enfim, em princípio, responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente e Sra. Deputada, por me terem convidado a vir aqui, por terem tomado essa iniciativa. Venho com muito prazer, com muito gosto. De resto, se não estivesse aqui nas minhas funções de Presidente do ICOM Europa, estaria hoje no Museu de História Natural de Paris a coordenar uma mesa redonda sobre um debate para que servem os museus e o que são museus, que, no fundo, tem alguma coisa a ver com o que também aqui me traz hoje e vos ocupa. E respondendo à sua questão, talvez começasse por uma coisa que disse no final que é muito relevante. É que quando foi apresentado publicamente a nomeação da nova direção da DGPC, da Direção-Geral do Património Cultural, foi para já num quadro circunstancial de ligação com uma situação que a mim, como pessoa dos museus, me chocou particularmente, que foi a possível entrega por período de 25 anos, renovável por mais 25, que na prática para nós quase queria significar depósito permanente, de uma coleção do Museu Nacional num grupo hoteleiro em Alter do Chão. Sei que isso hoje de manhã já foi tratado e resolvido e fico muito contente que o problema já não exista.
Era bom que tivesse começado por aí, porque evitávamos muito situações desagradáveis, que não gostamos, eu pessoalmente e nós no ICOM particularmente, não gostamos nada deste tipo de confrontações, pelo contrário, o que nós gostamos é do trabalho profícuo de gabinetes, até porque é aí que muitas vezes se tem que estudar tecnicamente os assuntos. Ora, nessa altura, neste quadro, que é relevante, por isso eu evoquei, não foram apresentadas essas novas linhas políticas. Nada foi dito sobre o assunto. Pelo contrário, o único, diria, usando um bom português, chão lamiré, que foi dado, foi o de que a situação de Vila Galé Alter seria uma de primeiras de várias seguintes. E, portanto, nós supusemos que era uma nova linha política nessa direção que poderia estar a ser congeminada. E isso, evidentemente, foi a questão fundamental. Quem nos dera que fossem apresentadas linhas políticas substantivas para o património, porque é isso que nós, insistentemente, ICOM e as outras associações, eu aproveito para dizer que depois do vosso requerimento foi constituída uma plataforma pelo património cultural que reúne mais de 15, neste momento já associações das mais prestigiadas do âmbito nacional e que também se vão dirigir aos senhores deputados, com certeza, nos vamos, porque eu a integro também, nos próximos dias. Quem nos dera que essas linhas políticas fossem apresentadas? Não. E daí que nós tivéssemos, coisa que também é muito desagradável e não gostamos, nem eu gosto de fazer, de caminhar num sentido que não é pessoal, sublinho. Eu nem conheço o novo diretor do património e, portanto, o engenheiro Elabassa, e, portanto, não há nada de pessoal nisto. Absolutamente, pelo contrário, vamos procurar todos na plataforma pelo património cultural, não só nos vamos pedir audiência, como vamos procurar ter reuniões de trabalho profícuas, como sempre tivemos, com todos, seja qual for a sua formação. Nem é nada contra o perfil teórico de gestor ou de engenheiro. Não me incomoda nada que haja gestores, que haja engenheiros à frente do património cultural. Agora, é em relação a um percurso curricular particular. Imagine que qualquer membro do governo nomeava para dirigir um instituto governamental que trate da proteção da paisagem um gestor que, ao longo do tempo da sua carreira de gestor e recorrentemente, sistematicamente, tivesse sido gestor de cimenteiras. Não me parecia que fosse bem. Não me parecia que fosse o sinal indicado dado à sociedade. O que, independentemente da posição que cada um possa ter em relação à tauromaquia, nomeava um dirigente da Protoiro para dirigir um organismo de proteção da vida dos animais. Até podia ser pessoalmente, e certamente que será o caso também aqui, uma pessoa que, do ponto de vista pessoal, amante dos animais, amante do património, com intervenção relevante e tudo isso. Mas não é isso que está em causa, eu sublinho. Não é o aspecto pessoal. É o aspecto de cada coisa é aquilo que também parece ser. Sobretudo num contexto em que não são apresentadas linhas políticas claras. Portanto, é um perfil curricular completamente inadequado e que ainda por cima tem episódios concretos, não é só uma questão. Repare, a Direção-Geral do Património Cultural tem competências relevantíssimas, por exemplo, na instituição de servidões administrativas em amplas, diria, territórios. Porque não são só os monumentos e as áreas de proteção, são, por exemplo, os plantios intensivos, são, por exemplo, as barragens, as estradas, etc. Há todo um conjunto de o pronunciar sobre grandes obras públicas, o promover a expropriação de bens imóveis, o promover e acompanhar todos os processos de classificação até às categorias de monumento nacional ou de imóvel de interesse público. Tudo isso são competências da Direção-Geral do Património Cultural. Ora, na lei, por exemplo, para lhe dar um exemplo, não se considera que a rentabilidade económica para a indústria hoteleira ou outra seja um critério para classificar como monumento nacional. E isso foi invocado no passado, em processos administrativos de que os jornais dão conta, concretos, e que não foram desmentidos ainda, como razão, por parte de quem estava na altura nas finanças, razão para obstaculizar a classificação como monumento nacional de determinados bens. Portanto, acho... Muito obrigado, Sr. Presidente. Não. Sim, não, mas eu disse o essencial do que queria dizer também. Muito obrigada. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Pedro Segonho, por favor. 5 minutos. Muito obrigado, Sra. Se fosse respeitado, nós vamos ter 4 audições hoje à tarde. Respeitarei, com certeza. Aliás, se calhar, porventura, não ocuparei o tempo todo, assim começo a contar. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Quero começar por saudar o Dr. Luís Raposo por ter aceito o convite da Comissão para estar aqui hoje.
e, na sequência do motivo que levou o PSD a apresentar este requerimento, surgem-me algumas questões. Eu, previamente, devo dizer que conheço o percurso técnico do Dr. Luís Raposo muito bem e não tenho conhecimento pessoal do atual Diretor-Geral de Património Cultural. Mas pareceu-me, se calhar um pouco precipitado, um conjunto de considerações teóricas feitas sobre a pessoa, sem estarmos a avaliar atitudes concretas no exercício das suas funções e no desempenho do seu cargo, para o qual foi nomeado em fevereiro último. E daí que me ocorrem algumas questões que gostaria de perguntar ao Sr. Doutor. Em primeiro lugar, as posições que tomou e os conselhos que publicamente deu acerca da nomeação, tomou-as enquanto Presidente do ICOM Europa ou enquanto técnico, obviamente respeitável na área e tendo uma posição pessoal sobre a nomeação efetuada? Se foi nas funções, como há pouco foi invocado, de Presidente do ICOM Europa, é norma e é hábito o ICOM Europa comentar nomeações de primeiros responsáveis das direções de património cultural nos diversos Estados que compõem o território onde o ICOM Europa age e produz o seu trabalho científico e técnico? Se sim, qual o órgão coletivo do ICOM Europa que se debruçou sobre esta nomeação em concreto? Se, por outro lado, a posição é pessoal e deriva da apreciação técnica que faz da pessoa, no entanto, não tendo ainda dado tempo para que o atual Diretor-Geral do Património Cultural, com a experiência que tem e com o currículo que tem, possa demonstrar-nos quais vão ser as suas atitudes perante os problemas que surgem no quadro das competências da DGPC no dia-a-dia, como acha que se articula deontologicamente a emissão de uma posição pessoal tão vincada e tão afirmativa sobre a nomeação de um primeiro responsável de uma administração pública num dos países do ICOM Europa, quando este órgão deve ser um órgão técnico, científico, é uma ONG reconhecida, com um mérito incontestável e que tem um papel preponderante junto da Unesco e junto dos diversos Estados. Será que o ICOM Europa tem na sua missão fazer comentários de índole quase político e, por vezes, a aproximar-se a posições político-partidárias sobre a nomeação de altos dirigentes da administração pública, neste caso portuguesa, mas poderia ser um dos outros Estados que compõem o território onde o ICOM Europa atua? Eram estas as questões que gostaria de deixar, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito agradeço as perguntas, Sr. Dr. Pedro Segonho, cumprimento também. Quanto à primeira questão, obviamente que nas circunstâncias em que as coisas surgiram, eu fui referido, e bem, já direi porquê, como Presidente do ICOM Europa, mas obviamente estava a expressar no momento, na primeira vez que falei, opiniões pessoais. No entanto, opiniões pessoais compatíveis e conjugadas e coerentes com tudo o que é a intervenção do ICOM Europa, que sim, lhe respondo, intervém também em nomeações de altos dirigentes em outros países europeus. Ainda recentemente, na qualidade de Presidente do ICOM Europa, o fiz em relação a uma nomeação, a uma exoneração seguida de nomeação para o Memorial de Lidice e as questões ligadas ao chamado massacre de Lidice, por exemplo. E a intervenção, a nosso juízo e dos colegas que consultámos, e como Europa ilegítima política que o Governo tinha numa questão que era eminentemente histórica e técnica. Portanto, respondo-lhe que sim. Isso tem acontecido, embora não seja, obviamente, para o nosso dia nem seja frequente. Mas sim, quando se atingem determinados... Neste caso, sim, pelas circunstâncias que indiquei, nos termos em que indiquei, e depois, de um primeiro momento de intervenções minhas, pessoais, depois de consultar também a Comissão Diretiva, o Board, o chamado Board da Comissão Diretiva do ICOM Europa. Precipitação, se terá havido ou não? Eu não tenho problemas em admitir erros quando os cometo. Se me convencer mais tarde, pela prática de direção de quem foi nomeado, Presidente e a direção em geral, que cometi um erro de precipitação, dilo-ei com toda a franqueza. Não é a primeira vez na vida que o direi.
não é? E com casos concretos de política cultural em Portugal. Portanto, simplesmente nas circunstâncias, na altura, tendo em conta o currículo e a vacuidade das linhas políticas que se apresentavam pela frente, que não eram ditas quais foram, tivemos que nos ater, ou tive que me ater e tivemos que nos ater, naquilo que era o substantivo, que era um percurso curricular, uma caracterização curricular, mais do que pessoa, como digo. Muito obrigada, Sr. Doutor. Agora é a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Alexandra Vieira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo o Dr. Luís Raposo pela sua presença e também pelo seu ativismo naquilo que tem sido a causa do património, neste caso em Portugal. De facto, no nosso entender, as forças vivas, as associações, permitem fazer um movimento social que também tem essa finalidade de escrutinar a ação política. Saúdo, por isso, o seu incansável trabalho de denúncia do estado, diria, preocupante em que se encontram os museus, os arquivos, os monumentos, os sítios e os laboratórios. Pergunto-lhe se considera compatível esta equipa, com forte pendor da gestão imobiliária, com o novo modelo de gestão da autonomia dos museus, palácios e monumentos. Não estaremos perante uma espécie de círculo vicioso intencionalmente criado? Não se cumpre a lei dos museus, que tem por base a redistribuição solidária da receita global, que permitiria resolver muitos problemas de recursos humanos e materiais, para se poder afirmar que a única forma de salvar o património da degradação é a sua alienação ou a sua concessão, ou mesmo, ao mesmo tempo que se enchem os cofres do Ministério das Finanças com o montante financeiro que os museus, palácios e monumentos são obrigados a entregar. Que desenvolvimentos vislumbra o Dr. Luís Raposo para aquele património com menor valor especulativo, como os sítios arqueológicos, entre outros? Lembro, por exemplo, o caso da anta número 1 do Vale da Laje, ameaçada de destruição iminente por não ter sido respeitada a regra dos 50 metros. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Doutor. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões. Esse, de facto, são preocupações que temos. O Governo anterior, e este também, tem continuado, e está um assunto em que eu, pessoalmente, o ICOM saudou bastante positivamente, um novo, aliás, até muito mais que outros colegas da mesma área, dos museus, diria assim. Portanto, fomos bastante positivos na avaliação que fizemos da iniciativa do anterior e do atual Governo de novo modelo de gestão dos museus sob tutela direta do Ministério da Cultura. Parece-nos que foi uma boa medida, limitada, mas, como tudo na vida é limitado, mas no bom sentido, e preocupa-nos que novas orientações, do pouco que se sabe, como digo, é tão pouco que não possa ser substantivo, mas daquilo que se vislumbra numa perspectiva de mercantilização, de rentabilização a todo custo dos monumentos, dos museus, etc., que possa haver involução ou regressão no sentido anterior, e designadamente num aspecto que é bastante crítico. O conjunto da receita própria dos museus e de palácios abrangidos por esse novo modelo de gestão situar-se-á próximo dos 20 milhões de euros. Não sei se chega, mas será próximo disso. E, de acordo com o decreto-lei de novo modelo de gestão, esse bolo, chamemos-lhe assim, esse pacote global, é para ser redistribuído, não em pagamento de salários, nem de obras de fundo de instalações, em atividades, por esse universo, podendo solidariamente compensar os mais desafortunados, diria o Museu de Terras de Miranda, ou um monumento mais abandonado, com os outros que são, digamos, as galinhas de ovador do sistema, que basicamente são os Jerónimos, a Torre de Belém, um pouco a Batalha, e pouco mais, o Paço do Cal de Guimarães, e um bocadinho, e pouco mais. Se este mecanismo de repartição solidária que foi engendrado, entre aspas, concebido pelo anterior Governo e pelo atual que continuou, e teve, como digo, o acordo, tanto do ICOM, como do ICOM Europa e do ICOM Portugal, na altura foi feita em conjunto essa representação, e da APOM, que creio também vai ser ouvida. Se isso não for para a frente nestes termos, e se por hipótese vamos admitir, eu diria por absurdo, ou não, que grande parte dessa receita própria regressa aos cofres centrais sob a forma de rentabilização, de taxas de rentabilização
dos espaços, bom, então estamos a assistir a dar por um lado para retirar para o outro. Portanto, esse é um problema. E para isso, obviamente, vamos ter que ouvir o que é que são verdadeiramente as políticas que aí vêm. Portanto, penso que lhe respondi às questões que colocou. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Senhora Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por saudar o arqueólogo Luís Raposo e agradecer já aquilo que aqui foi esclarecido em relação a esta situação que muito nos preocupa, porque nós olhamos para as questões do património tendo em conta aquilo que é um quadro que existe, que está bem definido e que, quanto a nós, devia não só ser respeitado, como aprofundado até. E falamos de questões fundamentais, como desde logo a Constituição da República Portuguesa, que fala do que é a missão que existe em relação ao Estado e à proteção daquilo que é o património cultural, da própria Lei de Bases do Património Cultural, e depois leis de enquadramento diversas, seja em relação aos museus, seja a outras questões mais particulares. E o que nos parece e o que nos tem preocupado ao longo do tempo, não é de agora, e temos colocado isto muitas vezes, é que até agora tem sido muito difícil dar cumprimento a tudo isto. E num contexto em que estamos, em que as dificuldades são tão grandes e os desafios são tão grandes, em que temos no nosso país património que tem estado sujeito à incúria de décadas, sem investimento, em que há uma especulação imobiliária fortíssima no nosso país, nomeadamente nas zonas urbanas, em que é conhecido, e aqui Lisboa é um exemplo crasso em relação a esta matéria, estarmos a falar daquilo que é agora o perfil dos dirigentes, não é? E temos que falar disto. E, portanto, é de facto com alguma preocupação que vemos esta nomeação que está a ser feita do mestre Alabassa, creio eu, Bernardo Alabassa, não sei se ainda é mestre, agora fiquei aqui na dúvida, mas tendo em conta aquilo que pode estar subjacente em termos de colisão entre a missão da Direção-Geral do Património Cultural e as várias dimensões que lhe estão acometidas e, de facto, falamos da classificação, das operações urbanísticas, falamos até das expropriações, falamos de questões sobre impacto em termos de património arquitetónico e arqueológico, em termos de acompanhamento de comércio de bens culturais, enfim, há uma série de missões que estão ali acometidas, de grande responsabilidade, que implicam muitas vezes até compromissos internacionais e não só nacionais, e depois uma nota de competências curriculares que é fundamentalmente orientada para as questões do imobiliário. E, portanto, o que nós gostávamos de entender, nós, como é evidente, ficamos mais preocupados do que cabeças, ou do que indivíduos, ou fulanizações, ficamos muito preocupados é com a questão das políticas. Mas se de facto houve aqui um pronunciamento público de várias associações, de várias instituições em relação a esta pessoa em particular, por algum motivo também foi. E o que nós gostaríamos de perceber é o que é que levou a esta pronúncia pública com esta veemência. Porque diríamos que não há fumo sem fogo, não é? E, portanto, que conhecimento existe em relação àquilo que tem sido o posicionamento, situações menos transparentes, situações mais dúbias. Nós vemos nas notícias dos jornais coisas que nos deixam um bocadinho preocupados, não é? Ligações diretas à Câmara Municipal de Lisboa, questões de despachos cujas datas depois não batem muito bem certo umas coisas com outras. Vamos lendo uma série de situações. Agora, como é fácil de perceber, quem está muitas vezes no terreno e lida diariamente com as situações acaba por também ter outro tipo de sensibilidade e outro tipo de conhecimento que importa trazer a julgamento na Assembleia da República para que nós também possamos, da melhor maneira, esclarecer o julgamento que os deputados têm de fazer em relação a estas matérias de ordem política. E era um pouco nesse sentido que nós gostaríamos de entender o que é que está subjacente em relação a isto. Porque o que nos parece é que, de fundo, o que falta é um compromisso formal de defesa intransigente do património por parte daquilo que é a tutela neste momento. E se a audição de hoje de manhã já nos deu elementos suficientemente preocupantes,
Parece-me que aquilo que nós temos hoje aqui à tarde será também, diremos nós, estratégico para ajudar a esclarecer se isto de facto é assim, se o rumo que se está a programar será esse, e se não teremos nós de continuar uma batalha pública e mobilizada em defesa daquilo que é o património cultural do nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Doutor, por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Algumas das questões que colocou, eu de algum modo já as respondi antes, quando me referi digamos, a que nestas questões não se trata da pessoa, não se trata-se realmente de não sabermos políticas que vêm pela frente e depois ter que ligar isso com um percurso curricular. Dei já 1 ou 2 exemplos do que eu consideraria, penso que qualquer cidadão consideraria anómalo que se nomeasse um determinado dirigente com determinado perfil para determinada função. Mas acrescentaria, por exemplo, um advogado de uma empresa especialista em contabilidade criativa para ser depois diretor-geral dos impostos. Também não me parece que fosse normal. E, portanto, quando se vê este tipo de percursos curriculares, depois, neste caso concreto, também nos deixa perplexo. Até porque referiu muito bem o caso da Câmara Municipal de Lisboa, que os jornais dizem, tenho por bem, não foi desmentido, que se praticava funções de assessoria privada para rentabilização imobiliária na Câmara Municipal de Lisboa até à véspera da nomeação para este lugar. Ora, nós sabemos que existem próximos cerca, talvez não chegue, de 100 processos da Câmara Municipal de Lisboa na DGPC à espera de despacho. Estou curioso de ver qual vai ser a intervenção das pessoas nos próximos semanas, nos próximos meses, talvez, nesses despachos. E, portanto, quando estas situações ocorrem, nós, caramba, fizemos o 25 de Abril, vivemos numa democracia. Temos o direito até a nos indignarmos. Ainda que, do ponto de vista pessoal, e neste caso também concreto, eu admito que venha a ser uma pessoa que veste a camisola totalmente agora do lado onde fica e que, portanto, mais tarde eu venha que reconhecer, olha, realmente é uma pessoa que conseguiu vestir e fazer um encarpado, como se dizem, não sei os termos da ginástica, mas acabar por defender bem a camisola do novo organismo onde está. Veremos. É só o que eu posso dizer. Muito obrigada, Sr. Doutor. Não está cá o grupo parlamentar do CDS, pois não? Está escondido aí atrás. Então passamos para o grupo parlamentar do PAN, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Dr. Luís Raposo, pela sua presença aqui e pela partilha do seu conhecimento. Sendo a última a falar, naturalmente que poderá haver aqui alguma repetição nas questões, mas ainda assim eu gostava de sublinhar algumas das nossas preocupações e perceber concretamente do seu lado o seu posicionamento, quer dizer, apesar de parecer bastante óbvio. Relativamente aqui, então, à nomeação do gestor Bernardo Labassa. De facto, aquilo que se conhece é que o seu percurso tem sido traçado na gestão imobiliária, foi Diretor-Geral de Infraestruturas do Ministério da Defesa Nacional, Subdiretor-Geral do Tesouro e Finanças do Ministério das Finanças, Diretor de Desenvolvimento na Edifer Imobiliária, responsável pelo Departamento de Desenvolvimento e Promoção Imobiliária na multinacional SBRE, desenvolveu ainda colaborações com empresas como as Estradas de Portugal, ANA, Sagestamo, Par Pública, Plicano e Edifer. Ou seja, temos realmente aqui uma pessoa com um currículo vasto, mas nada deste currículo nos transparece ou nos transmite algum conhecimento em património cultural. Esta nomeação, por outro lado, acho que evidencia de alguma forma um equívoco na interpretação conceptual do que é o património, enquanto propriedade privada, tudo cur, e o património cultural. Aliado a isto, o facto do PS ter alicerçado esta mudança na Direção-Geral do Património Cultural com a opção de enveredar por, e vou aqui citar, um novo ciclo de políticas públicas para o património cultural e para as artes, o que faz antever um caminho de alienação ou privatização do património cultural português. E isto é, de facto, algo que nos preocupa e que julgo que a audição de hoje de manhã foi também ela muito relevante neste âmbito. O Dr. Luís Raposo caracterizou o novo Diretor-Geral como completo desconhecido na área do património cultural.
e, reproduzindo as suas palavras, pelo currículo que vem nos jornais, é altamente preocupante. Trata-se de alguém especialista em avaliação de imobiliária, alguém que no passado atuou várias vezes no lado contrário da mesa, ou seja, quando se pretendeu na área da cultura classificar como monumento nacional determinados bens, esteve do lado oposto, impedindo essa classificação em nome da rentabilização hoteleira. Atendendo ao teor das suas palavras, pergunto-lhe especificamente se considera com esta nomeação casos como, por exemplo, da pousada de Vila Nova de Cerveira ou de Santa Marinha da Costa em Guimarães, que tiveram consequências muito negativas ao nível do património, se poderão multiplicar-se. Pergunto-lhe também se esta repetição de casos em que é posta em causa a integridade do património representa um dos seus principais receios, ou se existem outros, e, por outro lado, se realmente estamos perante aqui o risco de se vir a proceder a uma mercantilização da cultura. Obrigada. Agradeço mais uma vez as perguntas. Como a senhora deputada disse, algumas delas de algum modo foram respondidas em anteriores respostas, mas agradeço-as e diria que acrescento o seguinte. De facto, há provavelmente uma ambiguidade em muitos menos atentos entre património de cura e património cultural. São coisas completamente diferentes, sendo que ambas significam em latim a mesma coisa, o serviço do Pai, pater munus. Só que, neste caso do património cultural, é um serviço do nosso Pai comum. E o património cultural é um contrato intergeracional. É preciso ver que pertence muito mais aos que nos antecederam, que são muito mais até em número os mortos do que os vivos, e vai pertencer muito mais aos que nos vão suceder, que também serão muito mais do que nós os vivos, neste momento. E, portanto, devemos, em relação ao património cultural, atuar sempre com uma grande modéstia. A de quem recebe uma herança, que não é da nossa família particular, mas é da nossa família comum, alguma até mundial, classificada com esse estatuto, e que tem que transmitir ao futuro, em boas condições. E durante o momento em que vivemos, usufruí-la de acordo com os princípios gerais. Por exemplo, este ano é o ano de comemoração da vivência partilhada do património cultural. Ora, se aquilo que nos dizem que um determinado castelo, ou mosteiro, ou parte de um mosteiro, ou monumento ainda mais humilde, um dolmen no Manta, como aqui já foi referido, esses exemplos que deu do Norte, se nos dizem que só é possível mantê-lo de pé se for para dar dinheiro, seja qual for a modalidade, se for um mosteiro, provavelmente um hotel ou outras formas, um parque de animações lúdicas, um Disney, qualquer coisa. Se é isso, nós dizemos, estamos a trair o nosso contrato nacional. E é na base do nosso contrato nacional, que é intergeracional e é interclassista, que nós atuamos. É o que nos federa a todos. E bom seria que neste domínio, aliás, houvesse uma, idealmente, unanimidade de todos. Não é? Quando, de facto, nós vimos que, em muitos casos, quer do passado, quer do presente, quer do futuro, se aventa a ideia de que só sendo hotel é que se pode manter de pé, nós perguntamos, para que é que serve o Ministério da Cultura? E para que é que serve dentro do Ministério da Cultura uma Direção-Geral do Património Cultural? Se até monumentos do património mundial, como já é o caso em Alcobaça, ou está a ser, e ameaça-se que possa ser em Tomar, no Convento de Cristo, só podem ser mantidos se tiverem hotéis, e se quis fazer em Peniche também. Então, o que é que nós andamos a fazer neste mundo? Não temos obrigações para com os nossos velhos, os nossos antepassados, para com os nossos netos, os nossos bisnetos, os nossos futuros? Sinceramente. Nós gastamos, somos o 27º ou 28º país da Europa, a 28, a gastar dinheiro em património cultural, em cultura e património cultural, seja em relação ao PIB, seja em relação ao UE. É assim que queremos continuar a ser? Já, por exemplo, na educação, estamos acima do 10º. Não quer dizer que seja muito dinheiro para a educação, há sempre pouco dinheiro para tudo. Mas fazemos um esforço. Não podemos dizer que não, o país como um todo, não é cada governo em concreto, é o país, não faz um esforço pela educação. Provavelmente distribui mais as verbas, isso aí depois é uma discussão. Mas o esforço existe. Na cultura e no património cultural não existe. E dizem-nos que a única alternativa a deixar cair tudo aos pecados é rentabilizar financeiramente. Não nos conformamos com isto. Muito obrigada, doutor. Para encerrar, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, 2 minutos, e depois para enfim, ter umas notas finais, será o doutor. Obrigada, Sra. Presidente. Já não irei fazer nenhuma pergunta, apenas para fazer a síntese e para já agradecer, é sempre uma aprendizagem falar com alguém que sabe.
Mas, na verdade, aqui o que ficou é que, por um lado, não havendo, e é a nossa preocupação também, por isso é que nós fizemos este requerimento, o que ficou é que, não havendo políticas claras no âmbito cultural, é muito difícil aceitar que venha alguém que, num currículo bastante rico, não tem absolutamente nada ligado à cultura. Nada ligado à cultura. Um currículo bastante rico em todas as outras áreas, mas não da cultura. Portanto, esta também é a nossa preocupação. Fica também aqui a nota, já viu que praticamente todos, à exceção do Grupo Parlamentar do PS, os outros partidos estão todos com esta preocupação de levarmos este contrato intergeracional com muito escrutínio. Não, eu diria que o PS também está, mas estamos, como não foram ver o currículo do senhor, portanto, é importante ter esta noção. Estamos todos com fé que o trabalho dele seja muito bom e que ele exceda todas as nossas expectativas, mas efetivamente não há nada no passado dele que indique que vai ser assim no futuro. Portanto, estamos apreensivos e vamos fazer um forte escrutínio. A senhora Presidente desta Comissão tem sido sempre muito expedita em chamar fazer-nos ouvir todas as pessoas necessárias e que nós agradecemos e, portanto, vamos continuar a fazer estes pedidos para clarificar que realmente a cultura terá uma defesa intransigente da área de toda a gente, que este contrato intergeracional se mantém e que atravessa futuras gerações. Portanto, esta grande dificuldade entre património, dinheiro e património cultural, este grande desencontro, tem que haver encontros e nós temos cá para os fazer. Agradecemos muito a sua presença, não lhe vou fazer mais nenhuma pergunta, dizer apenas que foi um prazer e cá estamos nós para fazer o escrutínio e continuaremos a fazê-lo. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora mesmo para encerrar. Senhores Deputados, Sra. Presidente, Senhores Deputados, só tenho a agradecer o convite. Acho que o poder dizer o que disse aqui valeu a pena, por isso valeu a pena cá vir. Já ter ouvido o que ouvi hoje de manhã valeu a pena, termos levantado estas questões, termos nós levantado estas questões, e o facto de estarmos a falar nisto é como nos fantasmas que temos muitas vezes fechados na cabeça. O exorcizar para fora os nossos fantasmas faz com que eles sejam menos fantasmas e, quem sabe, até adquiram asas de angélicas. Muito obrigada, Sr. Dr. Luís Raposo. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e os esclarecimentos que prestou. Naturalmente que sempre que tivermos necessidade de ouvir, chamaremos o Sr. Doutor, sabendo desde já da sua disponibilidade. Muito obrigada. E nós vamos tentar começar imediatamente a próxima audição. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma vez.